É com alegria que chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz que vem de Cristo Jesus possam na sua vida trabalhar seus sentimentos, levantar o seu ânimo, fortalecer a sua fé, edificar a sua esperança e conduzir você a dias melhores. Durante o Falando ao Coração, que dura meia hora, eu quero orar com você. Eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero levar você a ter experiências reais, importantes e preciosas com Deus, para que você viva uma vida melhor, para que você seja muito mais feliz, para que você seja muito abençoado, para que você possa ter sempre paz, esperança e bênçãos para desfrutar. Durante o tempo do Falando ao Coração, eu estarei ministrando ao seu coração a palavra de Deus. E você pode fazer deste programa o seu encontro diário com Deus, o seu momento devocional de hoje, o seu culto a Deus. Saiba você que buscar a Deus diariamente deve ser uma atitude sempre viva dentro de nós. Não podemos esquecer. Antes de qualquer coisa que você vai fazer no seu dia a dia, você deve buscar a Deus, pedir a proteção dEle, agradecê-lo pela vida, agradecê-lo pela salvação, porque afinal de contas, todo aquele que confessa Jesus como Salvador recebe de graça a maior de todas as bênçãos que poderia alcançar e desfrutar, a bênção da salvação. Então é importante você ter um coração sempre aberto para viver uma comunhão leve, importante, maravilhosa com Deus. Servir a Deus deve ser considerado sempre como um privilégio, uma bênção enorme, porque quando você serve a Deus e faz isso de coração, as coisas tornam-se muito mais fáceis para você. As coisas fluem muito importante e precioso na sua vida, de tal forma que você recebe bênçãos e mais bênçãos sempre na presença de Deus. Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus, chegar mais perto dEle e desfrutar das bênçãos prometidas por Ele na sua palavra. Você sabe que as promessas de Deus são ricas e o que é importante, são infalíveis. Aquilo que Deus prometeu no transcorrer da história, item por item, ou já cumpriu, ou está cumprindo, ou vai cumprir. Nada que Ele promete fica no ar. Se você entender a Bíblia, você vai observar que tem promessas dele que ainda não cumpriram, porque não chegou o tempo do cumprimento delas. Mas aquelas promessas feitas em tempos passados, no dia certo, a bênção cumpriu. Por exemplo, Jesus, o Salvador por excelência, foi prometido por Deus 4.000 anos antes do seu nascimento. O tempo foi passando e tudo estava mostrando que um dia chegaria esse momento de Jesus nascer. E muitas coisas foram ditas dele nesse período de 4.000 anos. Foi dito de onde ele viria, ou seja, qual região que ele nasceria. Foi dito, por exemplo, qual seria o trabalho dele de evangelizar, libertar, abençoar, curar, realizar obras importantes, dar vista aos cegos, levantar os oprimidos e libertar os oprimidos pelo diabo, coisas assim. Tudo foi sendo prometido e tudo veio a cumprir. Inclusive que ele morreria por toda a humanidade. E inclusive também que depois de morto ele ressuscitaria. Tudo foi prometido. E se você não acredita na Bíblia, olha para a história. E a história vai cumprir e mostrar que tudo isso foi cumprido literalmente nessa história importante da humanidade. E tem outras bênçãos prometidas. O próprio Jesus disse, olha, virei outra vez. Ele não veio ainda. Quase 2.000 anos passaram. Mas se ele foi prometido quase 4.000 anos atrás e no dia certo ele chegou, por que não acreditar que ele um dia vai voltar? E a volta dele vai pegar muita gente de surpresa, como pegou naquela época. Muitos que pensavam que ele nunca viria, muitos que diriam que aquilo foi algo inventado por mentes humanas, e as coisas continuam sempre como antes. As pessoas
trazem todo tipo de comentário, de crítica, de avaliação, de análise, que não condiz com uma realidade profética, que não soma numa atitude de fé. E nós não podemos querer olhar para a Bíblia, as promessas divinas, simplesmente com a nossa razão. Nós somos, ao mesmo tempo, seres humanos, racionais, mas somos também seres espirituais. Se nós aprendemos a compatibilizar essas duas coisas, nosso lado humano com o lado espiritual, nós vamos ser uma pessoa completa, que não terá nunca dificuldade de crer naquilo que Deus prometeu na sua palavra. Durante o programa eu faço 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a Deus para abençoar todas as pessoas que contribuem com o programa, todas as pessoas que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. E vou também orar, apresentando todos os nomes que chegam para mim no altar da intercessão. São 2 orações que faço com muita fé. E eu gostaria que você vivesse comigo cada momento deste programa. Se você quer ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão, você tem a oportunidade de fazer isso, passando uma mensagem pelo WhatsApp com o seu nome, e se quiser incluir outros nomes, faça isso. Fica à vontade, nós vamos orar juntos e a bênção de Deus vai manifestar, vai acontecer, o milagre vai ser operado e a vitória vai chegar para você. Falando ao Coração é isso, canal de bênçãos para conduzir você a experiências reais, importantes e maravilhosas com Deus. Deus tem sempre algo forte, precioso na vida daqueles que buscam a Ele de coração. Quero convidar você para no domingo estar conosco aqui na Betel, Avenida T3 com a T8, Setor Bueno. 2 cultos abençoados, 10h30 da manhã, 7h30 da noite. A sua presença será sempre uma alegria e você vindo, tenho certeza que você será ricamente abençoado e recompensado. Te espero então, hein? Próximo domingo, 10h30 da manhã no primeiro culto ou 7h30 da noite no segundo culto. Bênçãos dos céus para a sua vida. Quero neste instante orar por todos vocês que são evangelistas associados, todos vocês que me ajudam a fazer esta obra, todos vocês que contribuem com este trabalho missionário, evangelístico, onde eu não faço outra coisa a não ser cumprir a missão dada por Cristo, de levar a sua palavra aos corações e conduzir pessoas como você a viver melhor, ser mais feliz, ser mais abençoado, ser mais abençoada e, consequentemente, vencer os embates que a vida impõe, as dificuldades que surgem na caminhada. E Deus há de recompensar a cada um. Eu tenho aqui alguns nomes de pessoas que atenderam o meu apelo e vêm assim me ajudar a fazer este programa. Tatiana Luiz da Silva, de Goiânia, também Luciene Lourdes Lourenço Ferreira Carvalho, de Campo Grande, no Rio de Janeiro, Elisiane Diniz Guimarães, de Brasília, Distrito Federal, Maria Farias Saldanha, de Porto Velho, no Rondônia, Josefa Bernardo de Oliveira, de Imperatriz, no Maranhão. Minha gratidão a todos vocês de qualquer lugar do Brasil que têm acompanhado Falando ao Coração, têm vivido comigo esta obra. Eu quero dizer para vocês que estas pessoas de longe assistem o Falando ao Coração pelo WhatsApp. Então, é uma ferramenta que está aí à sua disposição. Quer também ter esta ferramenta de graça para você assistir o Falando ao Coração? É só você adicionar o nosso WhatsApp, que é um desses números que você vê aí na tela, e passar a desfrutar desta bênção. Diariamente, nós compartilhamos o link do programa e você assiste o programa do dia que você quiser assistir, porque eles ficam gravados. Você tem também o YouTube. Através do YouTube, você procura lá Falando ao Coração, você tem a oportunidade de assistir o programa no horário que ele é apresentado ou em outros horários alternativos. Qualquer programa. Tem quase 3.000 programas gravados no YouTube. É a oportunidade para você ser ricamente abençoado por Deus. Vivamos esta obra de fé e saibamos que com Cristo a vida compensa, a vida torna-se melhor. Oremos então. Querido Deus, bondoso Pai, eu te dou graças por todas estas pessoas que contribuem com o programa, por todas estas que vão tomando essa decisão e vão vivendo comigo esta obra de fé.
que o Senhor possa estender as mãos para recompensar cada uma dessas pessoas, fazendo-as prósperas, abençoadas, felizes e vitoriosas. Ser com todas elas, Pai, eu te peço sempre no nome precioso de Jesus. Amém. Deus abençoa e recompensa vocês. Eu tenho aqui alguns testemunhos que eu quero compartilhar com vocês. São testemunhos passados pelo telefone e assim eu tenho a alegria de compartilhar alguns destes testemunhos com vocês. Tem aqui a Conceição de Oliveira Alves, aqui de Goiânia. Ela diz: prezado pastor Gentil, sou Conceição de Oliveira Alves e moro em Goiânia. É com muita alegria que participo do seu programa. Senti a necessidade de compartilhar o meu testemunho com seus telespectadores. Talvez para alguns pode ser um simples testemunho, mas para mim foi um grande milagre. Por quase 2 anos orei no altar da intercessão, pedindo a cura da cegueira do meu cachorrinho, Todinho, que estava completamente cego. Já tínhamos tentado de tudo, mas só pelo poder da oração ele ficou curado. Estou muito feliz por saber que Deus atende os desejos do nosso coração. Muito obrigada por tudo e a Deus toda a glória. Conceição de Oliveira Alves, Goiânia. Alguém às vezes pode até achar engraçado, né? Compartilhar um testemunho da cura do seu cachorrinho, mas eu quero dizer que Deus opera milagres, os mais diferentes. E Deus tem também poder para curar animais. Um certo dia chegou um obreiro aqui da nossa igreja, ele tem uma fazenda na região de Cocalinho, no Mato Grosso, e ele disse: pastor, eu estou com um problema lá na fazenda, porque existem muitas cobras lá, e essas cobras estão picando o meu gado. E alguém me sugeriu que chamasse um benzedor da região, que ele iria benzer a fazenda para acabar com as cobras. Ele pensou: eu sou crente, eu não vou usar desse artifício, eu vou pedir a Deus. Ele veio e nós levantamos um clamor aqui na igreja, pedindo a Deus para dar a vitória e afugentar aquelas cobras que estavam dizimando o seu gado. E nós oramos e ele foi embora. Tempos depois, ele me liga e diz: olha, desde aquele dia da oração, nunca mais morreu nenhuma reis picada por cobra, porque elas desapareceram da fazenda. Porque as promessas de bênçãos na nossa vida é em todas as áreas. Ele nos abençoa no nosso trabalho, abençoa nas nossas atividades, sejam elas agrícolas, sejam elas pecuária, sejam elas a que for. Ele está sempre pronto para nos abençoar. E nós devemos sempre consagrar aquilo que temos ao Senhor e com alegria testemunhar das bênçãos de Deus. Parabéns, irmã Conceição. Graças a Deus. Não é o primeiro testemunho que eu recebo de pessoas que viram o milagre de Deus na vida de um cachorrinho, na hora que estávamos orando no altar da intercessão. Carla Patrícia da Silva diz: querido pastor Gentil, estou feliz em testemunhar os feitos do Senhor em minha vida. Sou telespectadora de todos os dias e oro sempre no altar da intercessão e Deus tem ouvido o meu clamor. Abri o processo para a minha tão sonhada CNH. Como sei que sou muito nervosa, fiquei para as campanhas dos Salmos, ou seja, fui para as campanhas dos Salmos e pedi a Deus tranquilidade para a prova. No dia da prova, deu tudo certo. Fiz uma boa prova, consegui a aprovação, estou muito feliz com a minha bênção nas mãos, que é a minha CNH. Vou continuar nas campanhas. Aprendi que, se estamos aos pés de Cristo, não temos o que se preocupar, porque Ele, o Senhor, pode todas as coisas. Aleluia. Carla Patrícia da Silva, deve ser aqui de Goiânia, não falou a cidade. Mas tem um outro aqui que eu quero ler. Prezado pastor Gentil, sou Dora Abrão, moro em Goiânia. Estou feliz em participar do seu programa. Tenho sido ricamente abençoada por Deus através de suas ministrações. Sou grata a Deus pelo grande milagre alcançado. A minha filha Ana Carolina e toda a sua família tiveram Covid-19 e, para a honra e glória do Senhor Jesus, estão todos bem. Oramos todos os dias no altar da intercessão e Deus tem ouvido o nosso clamor. Aleluia. Obrigada por esse programa, que é um culto diário em meu lar. A Deus toda a glória. Dora Abrão,
aqui de Goiânia. Irmã Dora, alegria poder ler o seu testemunho. Ela é membro da nossa igreja e graças a Deus pela sua vida e parabéns pela vitória das suas filhas. Por falar em Covid, o nosso prefeito eleito de Goiânia, o Maguito, tem sido alvo das nossas orações. E assim como Deus tem curado a tantos, eu estou pedindo a cura para ele. Se você puder somar comigo, vamos continuar nesse propósito de orar, pedindo a Deus para fazer uma grande obra na vida dele, para que ele possa, assim, deixar o hospital e vir assumir o papel onde o povo de Goiânia escolheu para que ele possa ser o próximo mandatário como prefeito desta linda e grande cidade, a cidade de Goiânia. Se você tem algum testemunho para compartilhar, faça como essas pessoas, porque um testemunho como esse traz aos nossos corações um refrigério importante e desperta-nos a crer e a confiar neste Deus que pode todas as coisas. Vamos para a palavra de Deus. Eu quero ler com você no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículos 23, 24, 25 e 26. Marcos, capítulo 1, versículos 23 a 26, nós encontramos as seguintes palavras. Ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual gritou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Versículo 27. E todos se maravilharam a ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isto? Uma nova doutrina com autoridade? Pois ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Esse texto nos remete a entender algumas coisas que se manifestam no mundo espiritual. As coisas nesta vida terrena a gente vê, a gente apalpa, a gente toca, a gente consegue identificar com maior facilidade. Mas as coisas espirituais, elas se manifestam. E no reino espiritual, ou no mundo espiritual, existem dois reinos: o reino do bem e o reino do mal. O reino do bem, patrocinado por Deus, o sumo pontífice do bem, da verdade, do amor. O reino do bem é patrocinado pela graça divina que entra nos nossos corações para transformar a nossa vida e nos dar a força para que nós possamos deixar o reino do mal e nos inserir no reino do bem e viver o que é bom, praticar o que é bom e compartilhar o que é bom e desfrutar do que é bom na vida, porque no reino espiritual só tem coisas boas para serem vistas, para serem vividas, para serem desfrutadas, para serem também compartilhadas. Mas por outro lado, no reino do mal, fala de morte, fala de destruição, fala de saqueamento da felicidade. O próprio Jesus disse: o diabo, que é do mundo espiritual, veio para matar, roubar e saquear, veio para matar, roubar e tirar a própria vida. Então nós precisamos entender que existe uma manifestação no reino espiritual de uma situação contrária à nossa alegria, contrária à nossa felicidade. Porque o diabo é uma verdade, é uma realidade, é um anjo expulso do céu por rebelião, e esse é um pecado que infelizmente muitos entram nele. Todo tipo de rebelião torna-se numa maldição na vida da pessoa. Você, quando rebela contra pai, contra mãe, contra família, contra valores, contra princípios, contra autoridade superior, você está trazendo maldição para si próprio. Então nós precisamos de entender que no reino do mal manifesta o mal. Claro, no reino do mal manifesta a morte, manifesta a destruição, manifesta atitudes que são nefastas na vida de uma pessoa. Então nós precisamos de entender que existe isso aí. E Jesus, ao realizar este milagre aqui, ele está provando que o diabo veio matar, roubar e destruir. E esse homem estava sendo destruído pela ação de demônios na vida dele. E ele
Então está ali e procurou, ou alcançou Jesus, e o diabo falou na boca dele coisas que parecem ser bonitas, né? Dizendo, olha, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei dos Reis, tu és... exaltando a pessoa de Cristo. Mas Jesus identificou logo quem era que estava falando e ordenou que aquele demônio que estava escravizando aquela pessoa pudesse sair daquele corpo para que aquela pessoa pudesse ser liberta. Aquilo causou entre as pessoas uma certa perplexidade, um certo alvoroço e uma certa atuação assim de espanto daquelas pessoas, porque não estavam convictas daquilo, ou seja, não conhecia aquilo. Pensava que a vida era só isso mesmo que a gente vê aos nossos olhos, mas entenderam que existe no mundo espiritual um reino da maldade. E aí nós precisamos de identificar, porque se o diabo veio matar, roubar e destruir, Jesus diz, por outro lado, que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, esses dois reinos estão aí sendo oferecidos ao ser humano. O diabo procura atrair com este propósito de matar, roubar e destruir. Agora, Jesus procura atrair, que Jesus, quando, diz a Bíblia, quando for levantado no Calvário, atrairei todos a mim. Mas essa atração é uma atração feita de forma a não escravizar a pessoa. Não é como o diabo faz, atrai para escravizar. Jesus atrai para libertar. Porque quem segue a Cristo serve por livre e espontânea vontade. Não é alguma coisa que cria um modo de escravidão na pessoa, sendo a pessoa obrigada. Não, ele vem e voluntariamente começa a seguir a Cristo. Então Jesus libertou este homem que estava escravizado pelo diabo e hoje, infelizmente, nós temos muitas pessoas escravizadas pelo diabo. E às vezes, no passado, quando se falava de alguém possuída pelo diabo, isso provocava um certo temor, um certo pavor, porque o diabo parecia, sempre foi mostrado com um chicote na mão, um tridente, coisa parecida, e as pessoas tinham medo. Hoje não, o diabo aparece de terno e gravata aí para muitos, aparece aí querendo dominar as pessoas para benefícios próprios daquele que torna-se o dominador, e nós temos que ter cuidado, nós temos que ter discernimento espiritual para conhecer os espíritos que vêm, porque alguns vêm de maneira sorrateira, vêm de maneira camuflada, parecendo ser bom, e aí surgem movimentos, religiões, grupos filosóficos, grupos de estudo, grupos comportamentais e assim por diante, que procura desenvolver uma ideologia, procura desenvolver uma teoria, procura desenvolver uma prática contrária a alguns valores, e as pessoas começam a conviver com aquilo e agora mesmo começam a achar até bonito, importante, porque às vezes tem palavras persuasivas, palavras de engano, procurando atração. As palavras de Cristo são sempre fiéis e verdadeiras e claras, enquanto que a palavra do reino do inimigo, ela manifesta para atrair as pessoas, às vezes com palavras bem elaboradas, frases bem elaboradas, conceitos bem elaborados. Isso tudo é um perigo, porque o menos avisado acaba entrando nisso aí e entregando a sua alma ao diabo para sofrer a eternidade no inferno e coisas parecidas. Então veja, existe uma realidade e aqui Jesus coloca isso em pratos limpos, mostrando que o diabo pode sim escravizar as pessoas, pode sim atrair as pessoas para si, pode sim conduzir as pessoas para o mal. E aí nós precisamos de identificar isso e ver que o melhor mesmo é estar com Jesus. O melhor mesmo é andar com Jesus. O melhor mesmo é servir a Jesus. Veja que no texto que eu li, a fama de Jesus correu por toda a região da Galileia, porque o próprio Jesus diz em outra passagem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que liberta é a verdade eterna, que vem de Cristo para os nossos corações. Quer ser liberto de toda sorte de males, quer transferir o seu domicílio do reino do mal para o reino do bem, venha a Cristo como você está. Abra seu coração para Ele e comece uma vida nova.
Ele vai te ajudar a vencer todos os comprometimentos que você tem com o reino das trevas. E vai te dar a vitória para que você seja uma nova criatura. Assim como este homem aqui, que ele era possesso de um espírito imundo, demoníaco, do inferno, mandado por Satanás. Mas Jesus o libertou e fez com que ele pudesse viver agora uma vida nova, uma vida feliz, uma vida abençoada. Assim como Jesus libertou este homem, ele está pronto para libertar qualquer pessoa que queira entregar sua vida a ele e começar uma nova etapa de vida com Cristo no coração. Que você possa, neste instante, entender a realidade incontestável do mundo espiritual e entender que existe o reino do mal e o reino do bem. Se você se identifica com o reino do mal pelas práticas maldosas que surgem dentro de você, às vezes até sem querer, você quando vê, já praticou o mal. É porque você está em sintonia com este reino do mal. Corta essa sintonia e sintoniza o reino do bem no seu coração. E você vai se corrigindo, você vai sendo mudado, você vai sendo transformado, você vai virar uma nova criatura, um filho de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aí só vão sair coisas boas de dentro de você. E por onde você viver, passar ou andar, as bênçãos serão muitas no seu coração. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Momento de fé, momento de crer no milagre que Deus opera, momento de buscar este milagre para a sua própria vida. Quero aqui ungir a minha mão, vou estendê-la no vídeo e vou ministrar no nome de Jesus a bênção dos céus no seu coração. Oremos então. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu ministro agora esta unção na vida de todas estas pessoas. Unção que alegra, unção que fortalece, unção que protege, unção que cura. E declaro o milagre do Senhor acontecendo em cada pessoa. Salva, Senhor, aqueles que ainda não passaram por esta experiência gloriosa e real contigo. E liberta aqueles que estão oprimidos. Tira, Senhor, do caminho do mal aqueles que têm praticado a maldade e faça com que cada pessoa viva uma vida nova, uma vida abençoadora, uma vida feliz, uma vida de realizações que vão contribuir para o seu próprio bem e para o bem de outras pessoas também. Abençoa todos e todas, Pai, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês o meu abraço ungido. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. E nesta hora, diga comigo, mas só vale sorrindo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.